Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Inspire-se LM, no YouTube, no Instagram, na nossa página do Facebook. Meu nome é Flávio Endo, a minha missão aqui é ajudar você a viver de uma forma mais tranquila, né? Sem ansiedade, sem estresse, simplesmente jogando alguns mal-entendidos fora, né? E poder fazer isso de uma forma simples, né? Com um ganho de consciência e de uma forma duradoura, efetiva, né? Gosto dessa palavra também, que seja eficaz. Seja bem-vindo. É sempre um prazer, né? Eu gosto de deixar bem registrado aqui, porque é um prazer ter esse espaço aqui de conversa com você, e é uma honra ter você aqui com a gente, tá bom? Semana da Saúde Física, né? A gente falou um pouquinho na live de terça-feira sobre isso. Quero explorar mais alguns aspectos desse tema aqui com você hoje. E vamos mais a fundo jogar aí mais alguns mal entendidos fora, ou talvez até poder pegar algum ponto aí que ficou de rebarba aí da terça-feira, tá bom? Então, se você assistiu, deixa eu ver quem está entrando aqui, Giovanni, Simone, Jaqueline, obrigado aí pela presença de vocês. Então, se você assistiu na terça e de repente ficou alguma dúvida, né? Porque muitas vezes o que a gente traz aqui realmente talvez seja muito diferente do que você está acostumado a ouvir aí fora, né? Do que você está acostumado a ler nos livros, né? Por quê? O que já falei aqui, eu vou sempre reforçar isso. O que eu quero que vocês comecem a entender é que os mal-entendidos que a gente está se referindo aqui, eles não são intencionais da nossa parte, eles foram criados em função de um conceito que nós temos, né? Alguns conceitos, alguns paradigmas que nós temos em relação, aqui no caso, por exemplo, à nossa saúde física, tá? E a nossa saúde mental. Então, quando a gente quer jogar esses mal-entendidos fora, eu não vejo outra possibilidade a não ser que você troque o conceito, que você possa ter conceitos novos, estruturais, para que estes conceitos deem ali nascimento, deem uma nova perspectiva, ou deem a possibilidade da criação de novas crenças e novas programações, tá bom? Leandro, seja bem-vindo aí, obrigado pela presença. Paulo também, tinha perdido aqui o Paulo. Então, novos conceitos para que novas crenças e novas programações possam eclodir em nós, né, de forma eficiente, de forma transformadora. Deixa eu só ajeitar aqui, só um momentinho, que eu acho que está muito em cima aqui a câmera. Pronto. Então, novos conceitos que vão nos ajudar a direcionar, sem a necessidade, por isso que eu falo aqui, né, de uma forma simples e duradoura. Por quê? Quando a gente está tentando lutar contra alguma crença que nós temos, sei lá, uma crença com relação à saúde física, e, portanto, eu preciso fazer um esforço para transformar uma crença a ponto de eu realmente colher resultados, né? E muitas vezes não é duradouro essa forma de essa forma de aprender, ou essa forma de se desenvolver, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque o conceito, ele continua ali e ele continua gerando outros mal entendidos, talvez em outros âmbitos. Então, por isso que muitas vezes nós, por exemplo, pegando aqui até um tema de saúde física, né? A gente vê lá uma pessoa que está lutando muitas vezes anos, né, para largar o cigarro, largar a bebida, né? Então esse trabalho, por exemplo, ele é feito dentro de clínicas de reabilitação, né? Esse entendimento, ele é levado para dentro de clínicas de reabilitação e é astronomicamente diferente os números
de efetividade, de eficácia, melhor dizendo, tá? Dos trabalhos feitos nessas clínicas com este entendimento. Por que é muito diferente? Porque se a pessoa ela está ali para lutar contra uma dependência química dela, sei lá, pode ser um remédio, pode ser uma droga, pode ser um cigarro, enfim, ela está ali e aí tem várias coisas para ajudar ela. E não estou dizendo que não ajuda, porém a eficácia é muito baixa. Porque o que acontece? Muitas vezes essa pessoa, ela resolve aquela questão em si e acaba ou desenvolvendo outra ou acentuando alguma outra questão na vida dela. Porque o conceito continua o mesmo. O que está gerando as crenças e as programações ainda continua o mesmo, né? Então, essa é a importância de todo esse nosso papo aqui, porque as clínicas, por exemplo, né, de reabilitação que nós temos nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, em breve, quem sabe a gente consiga também trabalhar com estes programas. Os resultados, só para vocês terem uma ideia, assim, tá, de dimensão. A eficácia, né? Ou seja, a pessoa sai dali curada realmente e nunca mais volta, nas clínicas normais, é em torno de 7%, tá? Entre 5% e 7%. Ou seja, é bem baixo. E é claro, é uma tentativa, é válido, tá certo? A gente não está entrando nessa questão do mérito, tá? Agora, quando a gente vai deixa eu até ver se tem um livro aqui para mostrar para vocês. Eu tenho um livro ali mais antigo que dá esses dados, tá bom? Só para vocês saberem que eu não estou inventando também. Então, para quem quiser. Então, esse livro aqui é bem antiguinho, ó, Princípio da Serenidade. Os números que eu estou falando para vocês, eles estão saindo aqui. E os números eu já validei também com clínicas aqui no Brasil. Então, a eficácia é em torno aí de 6, 7%. A eficácia levando este entendimento para as pessoas, gira em torno de 75%. Ou seja, é muito diferente, tá bom? Então, o que a gente vai falar aqui hoje pode sim saltar aos olhos, pode gerar dúvidas, né? Por isso eu estou pedindo, coloque as suas dúvidas aí no chat, ou coloque as dúvidas no comentário que a gente responde, caso você esteja assistindo esse vídeo e não esteja ao vivo. Então, deixe as suas dúvidas, deixe os seus comentários, que a gente consegue te ajudar para que você olhe na direção que nós estamos olhando, para que você comece a jogar os mal-entendidos fora e possa também colher frutos assim, tá bom? Então, vamos lá. Tem algumas questões aí, até ligadas a um pouco isso que eu já falei também, mas que acabam surgindo quando a gente toca nesse tema da ligação, ou talvez a não ligação, né? Porque o que a gente tem que ver? A gente tem que olhar de uma forma um pouco mais crítica muitas coisas que a gente acredita, e é o que a gente vai fazer aqui hoje. Então, a ligação entre saúde física e saúde mental e saúde física, como que isso se dá, e como que eu vejo hoje, como que eu tenho visto dentro dos relatos das pessoas, né, dos nossos clientes, relatos de alguns mentores nossos também. Tudo isso eu estou fazendo um apanhado aí para a gente poder fazer um bate-papo bem legal aqui, tá bom? Tá bom? Oswaldo Raul. Oswaldo Raul. Show de bola. Boas-vindas aí. Então, uma das coisas que a gente já tem inserido no nosso conceito, não está totalmente errado, mas a gente precisa enxergar ele talvez de uma nova perspectiva, e precisamos aí talvez colocar algumas questões em cima disso também, né? Então, muitas vezes, quando a gente começa uma conversa, como a gente começou essa semana, uma das coisas que surge Flávio, legal, até faz um pouco de sentido, mas e aquela questão do corpo, mente e alma estão ligados, né? Esse é um ponto interessante para a gente olhar. Corpo, mente e alma estão ligados. Deixa eu só aqui.
Por exemplo, aí você traz talvez até um exemplo, né? Quando sei lá, quando a minha saúde física não tá tão legal, a minha experiência de vida, ou seja, a minha experiência psicológica, ela me parece que está sendo afetada, Flávio. Então me parece que o caminho é a saúde física colabora para a minha saúde mental. Ou para algumas pessoas, a minha saúde física determina a minha saúde mental, tá? Então, aí, pá, corpo e mente, né? Corpo, mente e alma estão ligados, começa a solidificar ou a comprovar este conceito, tá? Mas a gente precisa olhar um pouquinho mais. Porque o contrário também, né? Aí, quando a minha saúde física está boa, aí parece, Flávio, que eu estou bem. Tanto é que eu procuro fazer exercícios físicos, porque eu vivo ansiosa, eu vivo estressada, e quando eu faço exercício físico, eu me sinto bem, Flávio, né? Ou seja, e a gente sabe por quê, né? As endorfinas que são geradas ali no momento do exercício físico, principalmente depois, né? Os hormônios, né? Então, o equilíbrio químico e tal, ele me gera uma sensação de bem-estar. Ótimo. Agora, tem outras coisas que também geram. Vamos falar delas também. A gente tem que colocar e entender o contexto grande. O que mais as pessoas buscam quando estão, sei lá, ansiosas, quando você está ansioso, quando você está ansiosa, quando você está estressada? O que você busca? Algumas pessoas buscam também é, alguma substância externa, né? Externa mesmo, né? Não é nem as endorfinas, que a gente já vai falar também sobre isso, que é interno e externo, mas, sei lá, busca lá um cigarro, uma bebida, um chocolate, um café, algum estimulante, ou algum desestimulante, né? Às vezes um remédio para dormir, enfim, ou um remédio para acalmar a ansiedade. Então, poxa, Flávio, parece que tem um efeito quando eu atuo no corpo, eu tá claramente para mim, eu tenho um efeito na minha saúde mental, tá certo? Tá. Aí a gente precisa olhar, vamos caminhando aqui, no final a gente compõe todo o quadro para onde eu estou querendo chegar, tá bom? Deixa eu ver, o pessoal tá mandando algumas mensagens aqui, tá bom. Janete, show de bola. Seja bem-vinda. Então, o seu corpo, vamos olhar para isso. O seu corpo, ele está suscetível a substâncias externas. Eu não estou negando isso, né? Então, é importante. Então, por exemplo, os hormônios, eles têm efeitos. Eles têm efeitos. São substâncias, assim como um remédio que você ingere, ou um alimento, né? Então, ele tem um efeito no corpo, tá? Então, vamos olhar para isso por partes. Então, tem um efeito no corpo, tá? Sei lá, até se você tomar um veneno, vai ter um efeito no corpo, né? Você pode, sei lá, tem uma série de coisas, pode até morrer. O seu corpo pode morrer, tá certo? Então, vamos com calma, porque eu não estou negando essas coisas, tá? Eu gosto como a gente está numa live, assim, e eu não sei o quanto que você já está na jornada, tá bem? Então eu tenho que fazer algumas ressalvas aqui que são importantes. Tá, tem uma pergunta aqui no Insta, eu já vejo, tá? Já vejo já. Então eu tenho que fazer essas ressalvas, porque senão a pessoa fala, Flávio tá propagando fake news e tal. Não, vamos construir juntos para que a gente não saia fazendo besteira também, tá bom? Então, vamos lá. O que acontece quando a gente olha por esse âmbito, por este conceito de que, então, lá o chocolate me trouxe bem-estar, o exercício físico me trouxe bem-estar, o cigarro me trouxe um bem-estar, um alívio da minha ansiedade, ou, enfim, uma bebida alcoólica trouxe uma calmaria para os meus pensamentos doidos aqui. Beleza. O que começa a acontecer? Olha só, olha este conceito. Então,
se eu acredito nisto, né, e eu acredito que a minha ansiedade, o meu estresse, eles também vêm de fora, e aí tem dias em que, sei lá, no trabalho, tem mais tarefas, tem mais desafios, tem pessoas, sei lá, de repente nervosas à sua volta, tem condições ali ambientais mais adversas, né, ou diferentes da regularidade, e pronto, você já está mais ansiosa, mais estressada, e você então vai buscar o alívio. Só que o alívio que serviu ontem, né? Hoje a dose de estresse e ansiedade está o dobro, então eu vou precisar do dobro também. Então, se ontem eu comi uma barrinha de chocolate, hoje tem que ser duas. Se ontem foi um maço de cigarro, hoje tem que ser dois. Sei lá, tá? Às vezes é paulatino isso também, esse crescimento. Mas aí, por que que isso acontece? Porque eu entendo que o meu bem-estar, a minha experiência de vida, está diretamente vinculada a essas substâncias, né? Então, eu acredito e eu tenho no conceito de que, sei lá, o exercício físico, talvez também, né? As endorfinas é o que me fazem bem. E eu não tenho outra fonte, eu tenho que buscar, por exemplo, no esporte, tá? Então, a gente está chegando aí a entender o conceito existente, para que a gente possa olhar para ele, colocar alguns checkmarks e verificar se ele é realmente produtivo, se ele realmente é importante para nós, né? O que, que eu sempre proponho aqui? Que a gente olhe a nossa experiência como sendo criada de dentro para fora, né? E não são as situações, não são os desafios do trabalho, não são as tarefas que lhe trazem um mal-estar, ou um estresse, ou uma ansiedade, né? E se é assim, então, ou o nosso sistema funciona de um jeito ou funciona do outro. Então, se é desta forma, se realmente é desta forma, o meu bem-estar também não está dependente dessas coisas externas. Seja um cigarro, seja um chocolate, seja um café ou qualquer outra droga, né? E, portanto, nenhuma. E também, né? Adicionando a isso, que é importante que seja dito aqui, seja esclarecido, as endorfinas também, que são os hormônios internos do seu corpo, né? Mas que estão externos à sua experiência humana. Então, vamos lá. Endorfinas, o que é gerado aqui dentro do corpo, se você ingere alguma coisa que dispara a geração de algum hormônio, adrenalina ou endorfinas, enfim. Tudo isso é externo à sua experiência psicológica. Isso tem que estar bem claro para a gente entender e conseguir chegar ao ponto que eu estou querendo chegar com você. Então, quando a gente parte deste outro conceito, então, qual é o conceito estabelecido? As coisas de fora me fazem bem ou me fazem mal. O conceito que eu estou propondo para que você comece a olhar é que a sua experiência não vem de fora, ela vem de dentro. Ou seja, a sua experiência não está dependente disto. Não está dependente, diretamente dependente, né? Então, é importante que você entenda também que eu não estou falando, por exemplo, exercício físico então agora é ruim, né? Não é isso. Então tá tudo bem de você ir lá e fazer um exercício físico e ter sua dose extra de endorfina, mas você entender que a produção de endorfina é algo mais natural do que você imagina. E nós não precisamos de estímulos externos para que isso aconteça, né? E você já deve ter tido esses exemplos.
Você já deve ter tido esses exemplos. Daqui a pouco eu vou chamar a atenção para alguns exemplos aqui para você refletir, né? Então, eu começo a entender que eu não sou dependente. Eu não dependo. O meu equilíbrio químico do corpo, da mente, né, aqui do nosso físico, ele não está dependente diretamente. Por exemplo, eu não preciso. As endorfinas não são criadas ou geradas somente com esses estímulos externos, tá bom? Então isso é importante. O equilíbrio químico é algo mais natural do que você imagina. E aí, quando a gente entende o conceito errado, a gente acha que a gente precisa controlar tudo para estabelecer este equilíbrio e, portanto, a nossa saúde física e, então, a nossa saúde mental. Tá bom? Então, quando a gente vai partindo para esse outro conceito, o que vai acontecendo? Você vai entendendo que a nossa saúde mental inata, né, ela permite uma fluidez natural, inclusive da sua saúde física, né? Estabelece-se então um equilíbrio natural do seu corpo, que estabelece essa fluidez e essa naturalidade no equilíbrio. O que gera então uma condição, um ambiente para a sua saúde física prosperar. Tá? Faz sentido? Então, o que a gente está olhando? Existe uma ligação corpo, mente, alma? Né? Parece que sim, mas talvez não da forma como a gente entenda. Tá bom? Isso que é importante. Isso que é importante a gente trazer clareza aqui, tá bom? Então vamos lá, alguns exemplos, né? Para a gente elucidar e trazer reflexão. Você já experimentou, por exemplo, um dia em que você de repente estava lá estressado e tal, e você foi fazer aquilo que pode ser o exercício físico, né? Por exemplo, você foi fazer o exercício físico, que é o que supostamente lhe dá o bem-estar, o que supostamente lhe traz o bem-estar, e em alguns dias talvez não tenha lhe trazido o bem-estar, né? É importante que você olhe para isso com um pouco mais de atenção. E aí eu lanço uma pergunta para você refletir, né? Isso já aconteceu? Já aconteceu dias em que você também não fez exercício físico e teve o seu bem-estar reestabelecido? Era esse exemplo que eu queria te dar também, a hora que eu ali, agora há pouco, quando eu falei, né? Então, para a gente olhar que parece que aquela crença, aquela ideia de que eu sou dependente ou o meu bem-estar ele está intimamente ou diretamente ligado às endorfinas ou às substâncias que eu consumo, que eu ingiro, né? Parece que não é bem assim. E aí deveria saltar aos olhos. Mas muitas vezes não salta. Por quê? O que a gente faz? A gente pega e culpa alguma outra coisa. É porque naquele dia o exercício físico não funcionou porque o nível de estresse naquele dia foi muito mais alto do que normalmente. E aí a dose não foi suficiente, né? É aí que começa a entrar até um perigo, né? De você partir para uma compulsão por chocolate, uma compulsão por adrenalina, uma compulsão por, enfim, as compulsões. Então, e trazendo cada vez mais desequilíbrio para suas. Parece, muitas vezes as pessoas falam, muitas pessoas chegam até nós e aí você pergunta como que tá a vida dela. Ela fala, tá tudo bem, tudo perfeito, né? Eu sou uma pessoa, tá tudo jóia. E aí você vai conversando um pouquinho mais e você percebe que tem
uma luta muito grande para manter esse tudo jóia, né? E às vezes essa luta muito grande está inserido ali essas compulsões, porque ela nem percebe que ela está fazendo. Então, para ela é natural sentir muito estresse e muita ansiedade, e logo é natural ela buscar químicas, ela buscar exercício físico, ela buscar em excesso, talvez, para equilibrar isso, né? A gente já falou de equilíbrio aqui. E para equilibrar isso. E aí, ela fala, não, tá tudo bem, minha vida tá tudo bem. Só que, a médio, longo prazo, o corpo, aí a gente tá voltando, né? Recapitulando aqui, chegando no ponto. Saúde física tá sendo diretamente afetado. Diretamente afetado. Está muito desequilibrado. Não é o natural, não é aquela saúde natural, né? Porque tá forçado ali. E para a pessoa tá tudo bem, né? Por isso que é importante essas reflexões, pequenas perguntas, né? Então, por exemplo, já teve lá um dia que você fez exercício físico, achando que ia se sentir super bem e não se sentiu? Ou já teve o dia em que você estava lá estressada, ansiosa e não fez o exercício físico e de repente se sentiu bem também? Em algum momento ali do dia passou, se sentiu bem. Se isso já aconteceu, por que o exercício físico não funcionou? Ou por que aquela substância que você consome não funcionou? Ou por que você melhorou sem aquilo? Então, essas são as perguntas para você refletir, porque elas vão trazendo condições para que você olhe para onde eu estou apontando, para que você olhe a oportunidade que você tem de construir um conceito novo que é muito mais eficaz. Né? Assim como eu falei lá dos dependentes químicos, quando eles conseguem olhar para isso, eles conseguem se desvincular a dependência da, desses elementos externos para o seu bem-estar, até para a sua sobrevivência, ele começa a entender que isso não é assim, poxa, é uma liberdade enorme. Tá? E está batendo a sua porta também, essa oportunidade de ver dessa forma, tá? Então, essa é a pergunta para reflexão. Aí, vale a pena a gente sempre ressaltar alguns pontos dessa nossa conversa aqui. Ponto importante, ponto super importante, né? Não estou falando, de novo, eu vou repetir de novo, né? Não estou falando que não é para você cuidar da sua saúde física, né? Ah, Flávio, mas eu faço exercício físico, por exemplo, porque faz bem, mantém a musculatura firme, o sistema respiratório fica mais forte também, enfim. Então, exercícios físicos, ninguém está falando que não é para você fazer, ou que é para você fazer um montão, não estou falando nada, né? A única coisa que eu estou dizendo aqui, né? A alimentação, mesma coisa, né? Então a gente falou algumas coisas de alimentação também. Ah, Flávio, eu me alimento disso, daquilo, porque isso daí é bom, porque o meu corpo se sente bem, tá ótimo, né? Isso não é um problema. Então, seria muito errado você pegar essa conversa que a gente está falando e falar, como eu não dependo de exercício físico para estar bem, então eu não vou fazer, tá certo? É mais ou menos assim. Isso seria muita ingenuidade, né? Porque a nossa vida, ela está acontecendo através desta máquina. E cuidar da máquina é importante. É a mesma coisa que você está fazendo usufruto do seu carro, e o seu carro é o veículo que te leva para o trabalho, te leva para os passeios, te leva em segurança, né? Leva os seus filhos em segurança, está levando vidas, né? O carro, ele está conduzindo vidas, certo? E a maioria das pessoas, procura cuidar bem do carro, se preocupa com o combustível que vai pôr, faz lá manutenção, ou seja, você mantém, por quê? Porque você sabe que é importante para que ele dure mais, para que ele lhe sirva bem. Então, o corpo é a mesma coisa. Para que ele produza mais, para que ele lhe sirva bem na vida,
Então, faz parte cuidar da saúde física, faz parte cuidar de todas essas coisas que nós falamos, né? Exercícios, alimentação, tá tudo certo com isso. Então, seria ingenuidade sua achar que, porque o meu bem-estar psicológico não depende disso, então, tá bom? Então, vamos lá. Isso seria, então, assim, uma forma ingênua da gente olhar para esse assunto, tá? Agora, o seu bem-estar psicológico, ele não está dependente diretamente do corpo. Então, até cheguei a comentar, por exemplo, algumas pessoas que às vezes a gente vê palestrando, às vezes a gente vê numa entrevista, numa reportagem, às vezes uma pessoa que tem alguma debilidade no corpo, ou de repente o corpo está doente, mas psicologicamente ela está muito bem. Então, isso também deveria ser importante para nós olharmos, e talvez você mesmo também já tenha se deparado com uma situação assim. De repente você pegou, sei lá, uma gripe, né? E tá ali numa condição onde o corpo não está saudável, mas que você está bem, psicologicamente você está bem, você está tranquilo, né? Tá fazendo o que precisa fazer, tá se cuidando, mas você está bem. Então, isso são outros exemplos, né, de que o seu bem-estar psicológico ele não está diretamente vinculado à saúde do seu corpo. Agora, o que eu vejo uma relação direta é a saúde do seu corpo, a saúde física, está diretamente vinculada à sua saúde mental, sua saúde psicológica, o seu bem-estar. Então, quando o corpo está bem, e de repente a gente entra num processo de ansiedade, estresse, a gente gera, como eu falei, e eu vou dar uma palhinha aqui de novo, né? A gente gera condições de desequilíbrio químicos no nosso corpo, e esses desequilíbrios químicos vão gerando uma escala de alarmes, de alertas, né? Então, o seu corpo inflama, uma inflamação celular, não é nem algo tão percebido, mas você já sente ali que o corpo não está tão bem. De repente, dali um pouquinho, se você continuar com com essa ansiedade, com esse estresse mental, você vai trazendo uma condição de menor imunidade para o seu corpo, fica mais suscetível a pegar doenças, até talvez uma infecção também, alguma outra questão. E se você continuar, né? Se você continuar com a saúde mental não tão legal, desequilibrada, o seu corpo ele vai refletir isso, no final das contas. Então, o que eu vejo, né, na relação corpo, mente, alma, tal, que a gente falou, né? Eu cada vez mais entendo e vejo que existe sim a relação, porém em um sentido. Em um sentido. O outro sentido é uma ilusão nossa, é um conceito que nós temos. Mas não é verdadeiro. Veja os exemplos que nós trouxemos aqui para reflexão, né? Não é verdadeiro que se o corpo não está bem, necessariamente o psicológico não está bem, né? Claro que eu não estou falando que não é para você experimentar mal-estar quando você estiver doente. Não é para você, de repente. Eu não estou falando nada disso. Só estou falando que não funciona assim. Não é diretamente vinculado. Tanto é que tem algumas vezes que o corpo não está bem, mas a experiência está boa, está tranquila. Ao contrário, que é a sua saúde mental, a sua experiência de vida não está boa, o corpo sofre. E aí é um vínculo direto. Então, o que eu vejo? A relação, acontece de dentro para fora. Então, a saúde, ela acontece de dentro para fora.
tá certo? Então, você poder jogar alguns mal-entendidos fora, você poder ganhar conceitos novos sobre o seu próprio funcionamento, vai lhe dando condições de uma melhor experiência de vida, uma experiência de vida livre dessas questões externas, porém, não é porque você está livre que você não queira, você não quer, ou não, não precisa mais se alimentar, não precisa mais fazer exercício físico, não, aí você está fazendo, você está colocando o seu veículo numa condição também de não saúde, de não equilíbrio. E isso não seria, obviamente, sabedoria de uma mente que está saudável, né? Então não faz sentido. Ou seja, uma mente saudável produz comportamentos saudáveis, produz busca por um exercício físico, por alimentação mais equilibrada, de uma forma natural, né? Então seria ingenuidade você achar que, porque se eu vou entender isso, então, se eu não, né? Eu posso comer qualquer coisa, eu posso fazer qualquer coisa com o meu corpo. Não, não é o natural que acontece quando uma pessoa eleva o nível de consciência, né? Então, isso não é. Deixa eu só ver aqui as perguntas. Tem uma pergunta, deixa eu ver se aqui no YouTube, não. Vamos lá, uma dúvida. Esta semana, uma pessoa me perguntou sobre a questão do uso de suplementos que alteram o humor. Seria porque existem crenças envolvidas? Existem muitas crenças envolvidas, justamente, né? É o que a gente falou aqui. Pergunta da saúde mental inata. Não sei se foi a Jéssica, se foi o Paulo. Mas é isso, né? O que a gente abordou aqui inclui aí esses suplementos. Vou fazer uma pergunta, né? Uma pergunta para outra pergunta, né? Estou deixando várias perguntas para você refletir. É que as perguntas elas vão trazendo realmente reflexões, né? E questionamentos para os nossos conceitos. Então vamos lá. Uma criança, ela geralmente ela está muito bem, né? De saúde física e mental e física, né? Com as exceções, mas a maioria das crianças está bem, né? E ela precisa de suplementos? Ela precisa de suplementos? Não. Então, é para isso que nós estamos apontando, gente. Então, transformar os conceitos que nós temos vai depender de vontade própria. Vai depender de você querer caminhar e olhar e fazer essas reflexões. Se eu deixei a pergunta aqui e você só está me vendo e não está refletindo, também não vai fazer diferença nenhuma para você, né? Aí a gente teve uma boa conversa e beleza, né? A gente se vê amanhã às 15 horas, 15 minutos. Agora, se você quer realmente começar a colher frutos dessas oportunidades que nós estamos levando para você aqui, mostrando para você as oportunidades de transformar os conceitos, necessariamente tem que ter a sua vontade de olhar para isso e se questionar. E se alguma coisa não bater, colocar a dúvida aí no comentário, né? Coloca a dúvida aí. A gente vai ajudar. Se for uma dúvida bem assim, que de repente vai demandar um pouco mais de explicação, de repente eu faço um vídeo para responder sua dúvida. Então, deixa seu comentário aí, tá bom? Importante também que, lembrando, né? Se você gostou do conteúdo, achou importante, refletiu, algumas fichas caíram, tem outras pessoas que podem se beneficiar também. Então, dá o like no vídeo, que aí o vídeo vai ganhando relevância para ser mostrado para outras pessoas que talvez nem você conheça, e você pode compartilhar com pessoas que você conhece também, que podem tirar fruto disso também, tá bom? Então, isso ajuda bastante a gente a distribuir essa informação, a mostrar essa oportunidade para mais pessoas, tá? E você faz parte dessa missão aqui conosco, tá? Então, amanhã, 15 horas, 15 minutos, nos vemos para a nossa próxima live. Amanhã é sexta, então sexta-feira
em entrevista. Amanhã temos uma entrevista, tá bom? 15 horas, 15 minutos. Nos vemos amanhã. Um bom restinho de tarde. Muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe você e tchau, tchau.